42, vamos ler a partir do versículo 10. João 42, 10. Então, enquanto ouvimos aí os barulhos de folhas de Bíblia, sinal de que alguém ainda está procurando. Amém? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um, note isso, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Hapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Praticamente finalizou e foram felizes para sempre. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos conduza na sua palavra e que fale conosco. Senhor Deus e Pai, nós oramos já, Senhor, clamando por Tua presença em nosso meio, para que Tu trouxesses os Teus filhos que haveriam de vir. E, Senhor, Tu já fizeste isso. Tu estás realmente conosco. Eu quero Te pedir agora que Tu fales aos nossos corações, Senhor, pela ministração da Tua palavra. Abre-nos os entendimentos, abre-nos os olhos, conserta-nos, corrige-nos, exorta-nos e consola-nos no que houver de ser feito, Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém e amém. Pois bem, nós terminamos uma história que parece um conto de fadas. Este homem, Jó, a Bíblia diz, lá no início do seu livro, no capítulo 1, que ele era o mais rico da terra no Oriente. Ele era um patriarca, um homem, pai de família, na terra de Uz, uma cidade que não pode ser localizada nos mapas, o registro já está perdido. Mas ele marcou muito mais o seu tempo do que a localidade onde ele vivia. Ele conta a Bíblia que era um homem fiel, íntegro, temente a Deus, ele se desviava do mal, e além disso ele tinha uma família numerosa. Eram 10 filhos, dos quais 3 eram garotas, eram moças, jovens. Esse homem, ele exercia plenamente as atribuições de patriarca na sua família. Não somente ele exercia a autoridade de pai, mas ele exercia a autoridade sacerdotal, pois diz a Bíblia, que sempre que os seus filhos faziam festas, promoviam banquetes, ele realizava sacrifícios pelos seus filhos, intercedia a Deus em favor dos filhos, para que, se porventura tivessem cometido algum pecado contra Deus, Deus os perdoasse. Obviamente a gente vê aqui um homem que dedicava tempo à sua família, mas que além disso, ele dedicava tempo para a sua empresa. Ele era um pecuarista, diz a Bíblia que ele possuía um número infindável de bois, de juntas de bois, ovelhas, camelos, jumentos, jumentas, servos e servas. Tudo isso, não preciso nem dizer, que era o patrimônio mais visível de um homem no seu tempo. Toda a fortuna de um homem era calculada segundo esse tipo de possessão que as pessoas pudessem acumular. Servos, servas, bois, jumentos, ovelhas. A ovelha não fornecia apenas a lã, ela fornecia o leite, fornecia carne.
os bois de igual forma, e assim ele era um homem que possuía muitos bens, e ele conseguia conciliar a atividade de pai, e ainda assim conseguia conciliar a atividade de homem trabalhador, altamente rico, com patrimônio milionário. E ele chamava a atenção não apenas de homens e mulheres, mas diz a Bíblia que um belo dia Deus reunido com seus anjos, aproximou-se também Satanás e perguntou o Senhor então para Satanás de onde ele vinha, e Satanás disse que vinha de rodear a terra e passear por ela, ao que o Senhor perguntou se ele já tinha ciência da integridade de Jó. E grande não é a nossa surpresa, quando nós nos debruçamos no texto, nós vemos Satanás falando exatamente aquilo que o Senhor queria ouvir, que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, se desviava do mal, e nisso tudo não havia o que ser falado daquele homem que não acerca de sua integridade, acerca da sua fidelidade para com o Senhor. De modo que Satanás, querendo desqualificar a fidelidade daquele homem, ele atenta para o seguinte: tira a fortuna dele e você vai ver que ele vai blasfemar contra o teu nome. E assim Satanás fez, de modo que ele perdeu todos os seus bens, as casas, os bois, os servos, as servas, a prata, o ouro, os jumentos, tudo o quanto ele possuía de patrimônio. Além disso, também pereceram todos os seus filhos. Conta a Bíblia que eles estavam reunidos numa casa, veio um vento muito forte, derrubou a casa sobre os filhos de Jó, de modo que todos eles vieram a falecer. E tudo isso, irmãos, aconteceu de uma única vez, num único dia, todo mundo caindo sobre a cabeça desse homem. Mas esse homem ainda tinha saúde, e ele permaneceu fiel a Deus. E numa segunda oportunidade, em que Satanás também se apresentou diante de Deus, o Senhor mais uma vez mostrou a Satanás que o servo dele continuava fiel, íntegro e continuava se desviando do mal. Ao que Satanás falou: agora toca na sua saúde, você vai ver. É muito fácil um homem com a sua saúde te servir, ainda que perca todos os seus bens. Então o Senhor falou que Satanás apenas lhe poupasse a vida. E assim foi. Jó ficou extremamente enfermo, conta a Bíblia que ele se coçava muito, desenvolveu úlceras, feridas por todo o corpo, de modo que ele ficou extremamente doente, ficou extremamente debilitado, além de estar em miséria extrema. E para completar a desgraça que sobreveio a esse homem, a sua esposa, a sua única esposa, que pelo que nós podemos concluir do relato bíblico, achega-se a ele naquele momento e ainda dá-lhe um conselho: amaldiçoa teu Deus e morra. E nós vemos aqui um desfecho provisoriamente trágico na vida deste homem. A família ele já não tinha, os bens ele já não os possuía, a esposa já o tinha aconselhado a abandonar o próprio Senhor e morrer. Só faltava agora ele perder os amigos. E não foi muito diferente o que aconteceu. Porque o que nós vemos a partir do capítulo 2 é uma sucessão de 3 séries de discursos de cada um dos seus 3 amigos, Bildade, Zofar, Eliú Bildade, Zofar e Eliú. Esqueci o nome do outro porque a idade já está me atrapalhando nisso também. E de modo que foram 12 discursos que se seguiram até o versículo 29, quando finalmente o livro descreve um cântico à sabedoria. E a partir daí nós vemos Deus começando a falar com Jó. Jó reconhece a sua incapacidade de responder a Deus. Jó, de uma forma muito humilde, ouve os argumentos de Deus, aos muitos questionamentos que não somente os seus amigos, mas ele próprio fizeram a Deus nos momentos em que ele se achava confrontado pelos amigos. E nós vemos finalmente o Senhor mudando a sorte de Jó, e como um conto de fadas, esse homem
reencontrar a felicidade, reconstruir a sua família, restauraram-se o seu círculo de amizade, sua mulher, ela tem uma mudança de posicionamento, e este homem, ele volta novamente a ser um homem rico, mas não exatamente no nível de anteriormente. Diz a Bíblia, conforme o texto que nós lemos, que ele passou a ter justamente o dobro de tudo aquilo que ele possuía antes. Ou seja, ele foi abençoado com uma porção dobrada de todo o patrimônio que ele já possuía antes de toda a desgraça se desenvolver na sua vida. E a partir de tudo isso, nós vamos tirar algumas lições acerca de como este homem foi capaz de ser rico, ficar pobre, ser rico novamente, e que princípios nós podemos aprender com ele e aplicar para as nossas vidas. Não vou negar aos irmãos que falar desse assunto não é muito fácil para mim, não é aquele tema que eu escolheria de prima para fazer uma explanação, mas foi um desafio. A primeira coisa interessante que a gente pode observar é que quando Satanás foi atacar esse homem, ele iniciou o ataque, iniciou a sua incursão contra a vida desse homem justamente pelo patrimônio. Observe que ele não começou a fazer a incursão pela família, pela saúde de Jó, mas ele começou justamente pelo patrimônio desse homem. O primeiro alvo de Satanás para tentar desestabilizar Jó foi justamente pelo patrimônio. Satanás fez com que ele perdesse não somente casas, não somente os servos, mas com que ele perdesse exatamente todo o patrimônio que ele tinha conquistado até então. Aquele homem ficou sem uma residência, a ponto de dizer a Bíblia que ele ficava nos montões, no monturo, se coçando com cacos de telha. Essa dica que Satanás nos dá, ela nos faz lembrar de algo interessante. Dinheiro, patrimônio, recursos são importantes e não podem ser negligenciados. A Bíblia jamais negligenciou o dinheiro, jamais negligenciou o recurso, jamais negligenciou a prata, jamais negligenciou o ouro. A propósito, no livro do profeta Ageu, o Senhor mesmo diz acerca da prata e do ouro que Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. Então o Senhor mostra-nos com essa lição, ou o livro nos mostra com essa lição, que dinheiro é importante. Patrimônio é importante. Esse é um tema muito recorrente nas Sagradas Escrituras. Deus considera o assunto dinheiro importante. Veja que todo o Pentateuco, ele enumera mais de 600 mandamentos, mais de 600 ordenações. Dessas, mais de 100 abordam o tema patrimônio, dinheiro, servos, servas, bois, jumentos. Veja que o conjunto de normas e de regulamentos legais e religiosos do povo de Deus, ele normatizava quase que 20% das relações patrimoniais possíveis e necessárias naquela época. Jesus falou sobre dinheiro mais de 80 vezes no seu ministério, que a Bíblia nos diz que durou há cerca de 3 anos. Nesses 3 anos, com muitas parábolas, muitos assuntos que foram tratados, várias vezes o Senhor abordou o tema, cerca de 80 vezes. Um caso muito conhecido é o do jovem rico, que muitos identificam como o próprio evangelista Marcos, o próprio jovem João Marcos, como o jovem rico que precisava não olhar para as riquezas, mas precisava voltar-se para Deus, porque tinha apego a bens materiais. Mas veja que esse não foi a única oportunidade em que o Senhor tratou de riquezas e de patrimônio na Bíblia. 16 das parábolas de Cristo tratam diretamente de patrimônio. Exemplo da moeda, da dracma perdida. Nós vemos várias histórias, vários episódios, como por exemplo da oferta da viúva, Jesus tratando de dinheiro, Jesus tratando de valores durante o seu ministério.
O Sermão do Monte, que é conhecido como o maior sermão desenvolvido nas Sagradas Escrituras, sem igual em qualquer outra literatura, ele sozinho trata, 20% dele trata do assunto patrimônio, dinheiro, dar-se-vos-á. Percebem a importância do tema? Se o tema é importante para o Senhor, ele não pode ser negligenciado por nós. Se o tema é tratado com cuidado, com acuidade, com esmero na Bíblia, isso quer nos dizer que nós também devemos tratar e não negligenciar finanças no nosso dia a dia, no nosso lazer, na companhia dos nossos familiares, na igreja, onde quer que nós estejamos. Esse deve ser um tema bem tratado, bem pensado, bem planejado, bem calculado, para que nós não cometamos erros que possam comprometer a nossa alegria em família, que possam comprometer a nossa felicidade. Estudos da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, relataram que mais da metade dos casos de divórcio que ocorrem naquele país, e não deve ser muito diferente do que ocorre aqui no Brasil, são causados porque os casais, os parceiros, os cônjuges negligenciam a área patrimonial, a área monetária da família, e expõe a família a problemas que levam o casamento a uma dissolução. Veja que o dinheiro não é tudo, e a Bíblia diz muito bem isso, que nós devemos pôr nossa confiança no Senhor, mas a falta de dinheiro expõe-nos a muitos problemas. Já foram relatados vários problemas relacionados à falta de dinheiro, à crise financeira, como insônia, falta de apetite, estresses, baixa autoestima. Veja bem que todos esses problemas estão relacionados a algo que deveria ser feito de uma forma muito cuidadosa por nós todos os dias, porque é algo com o que nós lidamos diariamente, é dinheiro, recurso. Então a Bíblia não nos dá margem para que nós negligenciamos. Erroneamente fala-se muito que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas isso é um erro, porque a Bíblia, propriamente a carta de Paulo, que Paulo escreveu a Timóteo, relata que o amor, o apego ao dinheiro, esse sim, é a raiz de todos os males. As coisas que são importantes para nós estão muito intimamente relacionadas ao dinheiro e à forma como nós administramos o dinheiro. Porque se nós precisamos manter o nosso lar, precisamos manter a nossa casa, precisamos manter o nosso cônjuge, precisamos pagar as nossas contas, nós necessitamos de ter um planejamento financeiro adequado, bem feito, e isso a gente faz dando real valor ao dinheiro. Dizer que o dinheiro não é tudo, não vale nada, não resolve os problemas. Requer atenção, requer sabedoria e requer entendimento. Afinal de contas, você não vai dizer que dinheiro não vale nada, não lhe serve para nada e vai precisar dele. Se você chega a essa conclusão, certamente você não está necessitando dele, ou você tem algum problema relacionado a finanças, que precisa ser tratado, que precisa ser resolvido. Você não adquire um veículo se você não gosta dele. Você não se mantém casado se você não gosta, não ama seu cônjuge, sua esposa, seu esposo. Da mesma forma e de uma forma bem parecida, dinheiro é possível ser mantido, é possível ser bem cuidado se nós damos o devido atenção a ele, se nós gastamos tempo na sua administração, na sua gestão. E isso é bíblico. A Bíblia nos deixa de forma muito clara isso. Primeiro bem que foi atacado para que Jó se afastasse de Deus foi justamente o seu patrimônio, para que nós vejamos a relevância do tema nas Sagradas Escrituras. As riquezas, elas não são a coisa mais importante que nós temos, mas a falta delas vão fatalmente atingir as coisas mais importantes da nossa vida. Para Jó, as riquezas eram importantes sim. Para ele, as riquezas eram uma dádiva de Deus.
Foi um presente que o Senhor deu, abençoando a sua vida, abençoando o fruto do seu trabalho. As riquezas, elas não eram apenas uma forma com que ele tinha para sobreviver, para se manter. Era uma forma que Jó via de que ele estava agradando a Deus, Deus estava se satisfazendo com ele e o estava abençoando. Jó fala no capítulo 1 e lá no versículo 21, depois que todas as desgraças se debruçam sobre a vida dele, ele clama: nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele falou isso em reconhecimento à origem da sua bênção patrimonial. Ele estava indicando que o Senhor, e apenas o Senhor, era o responsável por tudo aquilo que ele havia acumulado em termos de riqueza, em termos de patrimônio. Esse problema da negligência do dinheiro, ela sempre surge quando nós deixamos de bendizer a Deus pelo que nós temos. Quando nós deixamos de ser grato a Deus, nós deixamos também de ver nele a fonte daquilo que nós possuímos. O salmista Davi, num salmo muito bonito, o Salmo 116, versículo 12, ele fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim, tem feito na minha vida. Davi sabia que qualquer coisa que ele pudesse fazer para o Senhor seria pouco para agradecer e para mostrar a sua gratidão ao Senhor. Há alguns anos os meus filhos eram bem menores do que são hoje, por óbvio. O meu filho mais velho, o Ian, que hoje tem 16 anos, ele tinha 1 ano e meio para 2 anos, e eu me recordo que eu chegava do trabalho cansado e escutava ele gritando: papai, vem me encontrar, papai, vem me achar. E eu sabia, obviamente, onde ele estava. Eu sabia que ele estava no quarto. Eu entrava no quarto e via o menino deitado no meio do colchão, com o travesseiro sobre a cabeça, pedindo que eu o achasse. Não tem condição de não achar, a gente se faz de bobo para fazer o jogo da criança, mas eu sabia onde ele estava, eu já o via porque ele só estava cobrindo a cabeça. Com o Senhor e conosco não é muito diferente. Nós não temos como agradar a Deus, nós não temos como surpreender a Deus, mas Deus quer ainda assim ouvir de nós uma palavra de gratidão, uma palavra que o engrandeça pelo que Ele é e também pelo que Ele tem feito por nossas vidas. Eu não vou mentir, que por mais que fosse inocente a brincadeira do meu filho, aquilo me fazia um bem tão grande. Era tão bom saber que ele de alguma forma queria me surpreender, queria me agradar. E eu vejo o salmista Davi agindo dessa forma. Ele se põe como aquela criança que não consegue se esconder do pai, mas na sua inocência, para agradar o pai, para surpreendê-lo, ainda assim se põe numa situação como essa, para ver o pai sorrindo, para ver o pai alegre, para ver o pai mais feliz, depois de um dia puxado de trabalho. Mas se por um acaso por um lado nós não temos e não podemos negligenciar a nossa atenção ao dinheiro, nós não podemos nos apegar. Nós não podemos correr o risco de ir para o outro extremo, de nos apegarmos ao dinheiro. Se por um lado nós erramos quando nós negligenciamos e não damos a atenção devida ao dinheiro, nós também erramos quando nós damos atenção em excesso ao dinheiro. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele fala: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Observe que quando Paulo fala do amor ao dinheiro, ele fala que esse amor ao dinheiro, ele conduz muitas pessoas a sentir verdadeiras dores, ele conduz muitas pessoas ao tormento, ele conduz muitas pessoas não ao prazer de desfrutar dos bens que o Senhor lhe proporciona, mas esse dinheiro, esse amor e esse apego às riquezas, ele conduz à dor, a tormento, à tristeza, à cobiça e, pasme, ao desvio da fé. O dinheiro é tratado, ou o amor ao dinheiro é tratado, em algumas passagens da Bíblia, como se fosse uma própria entidade, que a Bíblia e que o texto bíblico chama de mamon.
O amor ao dinheiro, ele se personifica numa entidade que busca retirar nossa atenção daquilo que é mais importante para nós. A nossa família, a nossa igreja, Deus, as coisas espirituais que são mais importantes do que o dinheiro, elas estão agora dividindo a atenção que não deveriam com o amor e com o apego às riquezas. O amor ao dinheiro, ele é a causa de inúmeros males. Basta você abrir os noticiários, basta você abrir um jornal, ligar a televisão, assistir algum jornal, e você vai ver uma série terrível de acontecimentos de corrupção, de fraudes que se desenvolvem e são operadas por pessoas unicamente pelo apego ao dinheiro, unicamente pelo apego desmedido à riqueza, pela ganância de adquirir e de acumular dinheiro. O amor ao dinheiro, ele não somente leva pessoas a cometerem delitos, a cometerem crimes, mas o amor ao dinheiro também leva muitas pessoas até a se afastarem dos seus filhos, a filhos se afastarem dos seus pais, e com certeza os irmãos vão lembrar agora de alguns casos de filhos que mataram seus pais por conta de herança, por conta de dinheiro que estava envolvido no delito. É famoso o caso da jovem que matou os pais em São Paulo, a Susana von Richthofen, no ano de 2003. Esse é um caso bem emblemático e que mostra que depois das investigações mostraram que ela cometeu o crime porque ela estava justamente planejando o que fazer com a herança que ela receberia após a morte dos seus pais. O amor ao dinheiro, ela também é a causa da destruição de relacionamentos. São muitos os casos que nós temos notícia e que a literatura fala de homens e mulheres que não dão o devido valor e a devida atenção aos seus respectivos cônjuges, aos seus filhos, porque estão muito ocupados em acumular, em poupar, em trabalhar para ter mais dinheiro. E todas as vezes que se faz essa acumulação sem um objetivo claro, acumular dinheiro pelo simples prazer de tê-lo, ele vai perder o seu valor. Conta-se, disse, é um provérbio, que o dinheiro é um ótimo servo. Quando ele bem aplicado, ele se transforma num ótimo servo. Mas o dinheiro, ele é o pior de todos os senhores. Se por um lado, quando ele é posto para trabalhar em prol da felicidade das pessoas, ele é um bom servo. Mas quando ele se transforma no objetivo dos seus possuidores, ele se transforma no pior dos seus senhores. E daí a quantidade de crimes, mortes, afastamentos, dissoluções de casamentos, fim da comunhão entre pais e filhos por conta do dinheiro. O dinheiro, ele deve ser a consequência de uma vida. Ele deve ser a consequência de uma vida de trabalho, de uma vida de planejamento, mas o dinheiro nunca pode ser visto como o fim. Nunca pode ser um fim em si mesmo. Ele deve ser o resultado de uma vida de trabalho e não o fim de uma vida. Não há razão, não há porquê o dinheiro ser acumulado pelo simples prazer de se acumular. Devemos focar nas pessoas. Quando nós acumulamos dinheiro, nós devemos ter muito em mente focar nas pessoas. Um grande colunista de finanças, ele fala que uma coisa muito bacana para você fazer com dinheiro é doar. Não é bom? É bom doar. Doa dinheiro. Se você é um trabalhador, você está acumulando patrimônio, é bom que você faça doações esporádicas, é bom que você faça doações de forma costumeira, para que você tire o foco apenas da acumulação em si e comece a focar nas pessoas. Comece a ver a necessidade dos outros, comece a se colocar no lugar daqueles que não possuem a mesma possibilidade financeira que você possui. Comece a ajudar a sua igreja, comece a ajudar irmãos menos favorecidos. Isso faz bem, isso faz você tirar os olhos da riqueza puramente
por si e vê que ela tem que desempenhar um papel muito mais importante na sua vida que a mera acumulação nas cadernetas de poupança e ações e por aí vai. A riqueza de Salomão, e esse é um caso muito próximo de nós, ela teve início um dia em que Salomão clamou a Deus por sabedoria. Os irmãos vão lembrar que o livro das Crônicas relata que Salomão um belo dia teve um sonho e que Deus propunha a Salomão que ele lhe fizesse um pedido. E Salomão, de uma forma inesperada, ele não pediu por riquezas, ele não pediu por vitória sobre os seus inimigos, ele não pediu que tivesse uma vida longa, muito pelo contrário, Salomão pediu a Deus sabedoria para servir bem ao povo. E note aqui que Salomão não estava com os olhos virados, voltados para a fortuna e para o dinheiro. Ele via aqui nessa promessa de Deus, nesse pedido que Deus lhe fizera de realizar o seu desejo, ele viu uma oportunidade de servir bem ao povo. E em contrapartida ele ganhou sabedoria, ganhou muita riqueza, acumulou muito dinheiro, porque Deus se agrada de quem tem pessoas em mente em primeiro lugar do que o dinheiro. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Esse versículo está lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Ele fala justamente isso: aquele que dá de beber, ele vai ter a sua própria sede satisfeita. Tem alguém que falou um provérbio, um versículo, o que vocês vão escolher depois eu vou perguntar. Muito interessante. Dando que se recebe. E aí, Francisco de Assis ou Bíblia? É dando que se recebe. Está na Bíblia, está no Sermão do Monte. Dá e dá-se-vos-á. A generosidade, ela abre para nós a possibilidade de sermos abençoados financeiramente. Abençoar é uma bênção, queridos. Abençoar é uma bênção. Peça para que as pessoas lhe busquem na hora da necessidade. Peça a oportunidade a Deus de abençoar vidas, porque você certamente vai ser abençoado também pelo Senhor. A mulher de Jó, quando ela pediu que ele abandonasse Deus, amaldiçoasse a Deus e morresse, ela desconhecia, infelizmente, esse princípio. Seu primeiro ímpeto diante da perda do patrimônio foi voltar-se contra Deus, aquele que lhe tinha possibilitado acumular todo o patrimônio. Aquela mulher antes, ela não tinha um conhecimento de Deus e da origem do seu patrimônio. Ela via em Deus apenas alguém que era adorado e que não tinha comunhão com eles. Mas Jó, além disso, ele via em Deus a fonte de todos os seus patrimônios. Jó respondeu para a mulher: olha, mulher, como falam as loucas, assim falas tu. Temos recebido o bem do Senhor e não receberíamos também o mal? Jó, quando ele estava rico, quando ele tinha patrimônio, ele utilizava o seu patrimônio para abençoar os seus familiares, para abençoar os seus filhos. Ele se dispunha em possibilitar aos filhos realização de banquetes, ele se dispunha em utilizar o seu recurso para fazer sacrifícios em prol dos próprios filhos. Então, nós vemos aqui alguém que não acumulava patrimônio por acumular, mas ele utilizava o seu patrimônio para abençoar vidas e engrandecer o nome do Senhor. Para Jó, não fazia então sentido acumular bens. Jó, ele via que não valia a pena ser rico e ter um lar de filhos profanos. Logo, a riqueza era muito boa, mas melhor ainda era poder desfrutar das riquezas ao lado dos filhos, ao lado da esposa. Jó, mesmo rico, jamais abriu mão do sacerdócio em virtude da sua riqueza. As riquezas não são a coisa mais importante, mas elas afetam e devem estar inseridas em todas as áreas importantes da nossa vida. Ser bom ou não depende do dinheiro em si. O dinheiro, então, ele não, para ele ser bom ou mal, não depende dele, depende do uso que nós fazemos dele como administradores das riquezas. Nós não podemos, então, negligenciar
a utilidade do dinheiro. Nós não podemos também nos apegar ao dinheiro de uma forma que nós vejamos apenas a acumulação em si, mas nós não podemos também nos esquecer de onde provém a nossa fonte de riquezas. Jó, ele reconheceu no Senhor a fonte, a origem do seu dinheiro, dos seus rebanhos, do seu gado. Jó via no Senhor a fonte de tudo quanto possuía. Pensar nessa perspectiva de que tudo que nós temos vem de Deus, nos ajuda a entender o Deus que nós temos, o Deus que é bom, o Deus que está ao nosso lado, o Deus que nos provém daquilo que nós necessitamos, quando nós mais precisamos. O Deus que é capaz de estar junto de nós e não nos deixar passar necessidade. O Senhor Jesus, na oração que Ele nos ensinou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11, Ele, num dos pedidos possíveis na oração, era que o Senhor desse a provisão diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E veja que o Senhor Jesus não estava aqui preocupado com o pão do dia seguinte. Ele estava aqui nos ensinando a nos preocuparmos com aquilo que nós vamos utilizar hoje. Nós devemos clamar a Deus e Deus garante que nós vamos ter sempre o necessário para hoje, de modo que nós devemos sempre ser dependentes de Deus, nós devemos sempre voltar a nossa face para depender do Senhor e das suas dádivas que Ele com certeza nos concede. O convite do Senhor é para que nós busquemos obter o nosso pão cotidiano de suas mãos, diretamente das mãos do Pai, que nós não confiemos apenas em nós, que nós não confiemos apenas nas riquezas, mas que nós confiemos nele, que é a fonte de tudo que nós possuímos. Nós devemos agradecer e ser gratos a Deus. O reconhecimento dele como a origem dos nossos bens faz de nós pessoas agradecidas, pessoas que conseguem se dobrar o joelho e conseguem agradecer a Deus pelo que têm, pelo que possuem, e conseguem ver que o Senhor vai sempre ter a provisão para o dia seguinte à nossa mão, à nossa disposição. Isso é desenvolver fé, crer que Deus vai lhe manter, crer que Deus vai garantir a sua subsistência. No final das contas, o que nós vamos aprender nisso é que nós somos administradores das posses e de tudo aquilo que Deus nos dá. Jó sabia disso perfeitamente. Jó sabia disso e tinha tanta certeza nisso, que os seus bens tinham origem divina, que lá no capítulo 42, nesse texto que nós lemos, lá no versículo 10, nós vemos o escritor falando que o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto dantes possuía, num reconhecimento de que Deus era a origem de todas as coisas. E não pode ser diferente em nossa vida diária. Não pode ser diferente quando nós estamos diante de dificuldades. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que mantém todas as coisas firmemente controladas em suas mãos. E Ele é um Deus bom, que está à nossa disposição para ouvir as nossas orações, para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas preces e para nos socorrer no momento da dificuldade. Nós não podemos então esquecer que o Senhor é a fonte de todas as coisas. Mas para que nós sejamos abençoados pelo Senhor, nós precisamos trabalhar. O trabalho, e eu já vi muitas vezes as pessoas falando que foi uma maldição que foi imposta a Adão, já ouviram? Mas o trabalho é bênção. Eu me realizo no trabalho. Eu fico feliz em botar minha roupa de operário e ir trabalhar. Eu fico feliz de chegar em casa depois de um dia de trabalho, saber que eu cumpria um dia a menos para minha aposentadoria. Eu fico feliz com isso. Eu me realizo no trabalho. E é próprio que o homem se realize no trabalho. O homem foi criado para o trabalho.
Quando Deus criou Adão e ele estava sozinho no jardim, desde aquele momento, o Senhor já disse que ele haveria de cuidar do jardim, lavrar a terra, possuir a terra, dominá-la. Isso era o trabalho que estava sendo entregue àquele homem, aquele nosso ancestral naquele momento. Era uma forma de o homem se realizar. Afinal de contas, se ele não trabalhasse, ele faria o quê? Só iria comer e dormir? O trabalho, ele realiza o homem. Uma das realizações do homem é no seu trabalho. E eu sou muito feliz, eu acho que se eu perguntar aqui para todos os homens, todos se realizam no seu trabalho, todos se realizam na sua profissão. O trabalho ser visto como uma maldição é uma análise equivocada de Gênesis 3,17, em que o Senhor, após a queda do homem, falou que o homem deveria, com o suor do seu rosto, ou seja, a duras penas, comer o seu pão diário. Veja que a maldição não está no trabalho em si, que o homem deveria realizar, porque ele já tinha que realizar, mas estava no suor do rosto que ele ia ter que derramar agora para poder trabalhar. O Senhor Jesus mesmo, ele realizou trabalhos. A Bíblia, o relato dos evangelhos, deixa de uma forma muito clara que ele trabalhava. Ele era carpinteiro, ele aprendeu a profissão do seu pai adotivo José. Ele trabalhava e era notório que ele trabalhava. Devemos, então, ver o trabalho como uma realização e como um dos meios pelos quais o Senhor nos abençoa. Jesus trabalhava, e se o trabalho fosse uma maldição, não haveria sentido algum o Senhor Jesus realizar trabalho. Em Provérbios 6, versículos 6 a 11, traz um texto muito conhecido. E o escritor do livro de Provérbios, ele convida o seu ouvinte, convida o seu leitor a ir visitar a formiga. Aquele bichinho que a gente põe o formicida lá na cozinha para ele não comer o nosso açúcar. O escritor do livro de Provérbios convida o seu leitor, o seu ouvinte, a observar as formigas. E ele fala lá no versículo 6, vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Isso aqui os militares sabem muito bem o que o escritor está falando. No estio, ou seja, quando não está chovendo, ela prepara o seu pão, na cega ela ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, vai estar sempre armado, vai estar sempre na necessidade. Aquele que se propõe a levar uma vida de forma indolente, sem trabalhar. É exatamente isso que o escritor do livro de Provérbios está falando aqui. Jó, a seu turno, era um homem trabalhador. A gente não pode imaginar um homem com aquele patrimônio que não trabalhasse arduamente, não planejasse, não levantasse cedo. E diz a Bíblia que ele se levantava cedo, inclusive para orar e para oferecer sacrifício pelos seus filhos, mas ele se levantava cedo também para trabalhar. Você vai observar na leitura que nós fizemos, lá no versículo 12 do capítulo 42, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter um grande patrimônio. E não pense que o Senhor fez cair do céu bois, peças de ouro, prata, fez nascer servos na casa dele. Não pense você que o Senhor fez surgir do nada todo esse patrimônio, ainda que ele pudesse fazer isso. Não pense você que Jó passou então a ser um homem preguiçoso e passou a viver daquilo que apenas o Senhor lhe mandava. Note no versículo 11, que o texto fala assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E aí vem o detalhe: cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Certamente que
Um anel de ouro e dinheiro dos seus familiares não iria tornar Jó novamente no homem mais rico e mais poderoso da sua terra. Certamente que isso aqui foi o embrião, foi a semente que o Senhor providenciou para que ele, através do seu trabalho, da sua organização, do seu planejamento, pudesse novamente se tornar um homem rico, um homem poderoso, porque o Senhor via nele um homem com capacidade para ser rico e ainda assim continuar sendo um homem servil, bom pai e sacerdote do seu lar. Não venha me dizer que era fácil ele ficar rico porque o Senhor estava mandando bênçãos para ele, patrimônio, ouro. Se o Senhor não tivesse ajudado, é óbvio que seria mais difícil, porque o Senhor providenciou a semente para que aquele homem pudesse trabalhar. Mas certamente toda a riqueza que ele veio acumular foi sim fruto do seu trabalho, da sua dedicação e do seu empenho. Então, nós não podemos negligenciar o nosso trabalho. Nós temos que estar preparados para o mercado de trabalho que não está fácil. Nós temos que estar preparados para as dificuldades que vão surgir, porque não é fácil estar empregado hoje. Mas todos nós, eu acho que nós podemos dizer isso, nós temos possibilidade de nos prepararmos, aqueles que já não estão inseridos no mercado, e eu falo isso em especial para os jovens, e eu tenho um filho nessa idade, que esse é o tempo de você se preparar. Esse é o tempo de você afiar suas ferramentas. Esse é o tempo de você derramar suor para economizar sangue na hora da luta que você certamente um dia vai enfrentar para arrumar uma colocação no mercado de trabalho. Se nós não temos condição de negligenciar o trabalho, nós não podemos negligenciar as crises que vão nos encontrar fatalmente. O mundo, ele é cíclico. O mundo está repetindo os eventos de uma forma diferente, num outro nível, mas a história nos mostra, a experiência nos mostra que eventos de crise ocorrem de tempos em tempos. Doenças, desemprego, crises econômicas ocorrem de tempos em tempos. E nós precisamos, irmãos, como uma forma de nos precavermos, sermos sábios, antevermos o que pode acontecer. Uma história que me deixa muito fascinado na Bíblia acerca de alguém ter uma possibilidade maravilhosa de antever o futuro e de se preparar para a crise, é a história do jovem José no livro de Gênesis. Conta a Bíblia que ele antevendo, ele sabendo, sendo revelado através do sonho de Faraó, que uma grande fome iria se abater pelo mundo, ele aconselhou a Faraó que acumulasse 1/5 de toda a produção anual dos anos de fartura, para que ele pudesse enfrentar os anos de dificuldade. E essa precaução que ele teve, esse cuidado que ele teve, esse preparo anterior à crise, tornou o Egito não somente o país mais importante da sua região, mas o país mais importante do mundo. Muitas vidas foram salvas, pessoas foram abençoadas, a própria família de José pôde subsistir porque ele conseguiu manter-se preparado para a crise. Nunca é demais nós nos lembrarmos que nós não podemos gastar tudo aquilo que nós ganhamos, nós recebemos, tudo aquilo que o Senhor nos dá, nós devemos estar prontos para o dia mau, sim. Nós devemos estar prontos, precisamos confiar no Senhor acima de tudo, mas nós precisamos ser prudentes. Mais de uma vez a Bíblia nos aconselha a sermos prudentes, a observarmos as coisas, a termos atenção aos fatos. José, ele poupou a vida de muita gente pela prudência. No momento em que Jó foi consolado, ele recebeu os presentes dos amigos e parentes e passou a trabalhar de forma previdente, prevendo o que pudesse acontecer, utilizando todo o conhecimento que ele já havia acumulado, e assim ele foi abençoado novamente pelo Senhor e veio a se tornar um homem rico e que pôde escapar de todas as dificuldades que certamente lhe abateram e que ele conseguiu vencer com facilidade, porque era um homem que sabia se preparar. Por último, e não mais importante do que todos esses 5 princípios que eu já falei, seja fiel aos seus princípios.
Seja fiel aos seus objetivos de vida. Trace metas para você mesmo. Persiga essas metas. Seja fiel a tudo aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Os sonhos que o Senhor Jesus, o nosso Deus, pôs e lhe propôs na sua juventude, persiga esses sonhos. Se foi o Senhor, busque a sua confirmação. Se foi o Senhor, prossiga em cumprir aquilo que o Senhor propôs, os sonhos que Ele propôs no seu coração. A gente fala muito que José era um jovem de sonhos, mas a gente esquece que os sonhos de José, eles não eram de José, eram de Deus. Era um jovem que sonhava os sonhos de Deus e que se empenhou e prosseguiu em conseguir atingir os seus objetivos de vida. Essa é uma lição que nós não devemos esquecer. Se nós temos uma ambição de construirmos uma família, isso é de Deus, isso é nobre, isso é justo. Se nós temos desejos e sonhos de termos a nossa própria casa, o nosso lar, nós devemos ter objetivos firmes no sentido de concretizarmos esses sonhos e não nos desviarmos dele. Se você quer financiar os seus estudos, não é justo você gastar dinheiro com um carro de luxo, somente a título de um exemplo banal. Não compensa você gastar dinheiro com aquilo que não vai contribuir para a realização dos sonhos que o Senhor propôs para você. Se você tem um ministério a ser desenvolvido, se você tem um ministério perante Deus, na igreja para ser trabalhado, não adianta você investir em viagem para o exterior se o seu lugar é aqui na casa de Deus. Veja que você não é que você vai deixar de viver para outras coisas, mas os objetivos de vida têm que ser traçados e todo o restante tem que ser visto não como o essencial. O essencial é atingir e cumprir os princípios, aquilo que Deus lhe propôs no coração, os seus sonhos. Quais são os valores, quais são os sonhos, quais são as prioridades, quais são as suas metas? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e orou a Deus e pôs diante dele os seus planos? Qual foi a última vez que você intercedeu pelo seu marido? Qual foi a última vez que homem você intercedeu pelos sonhos da sua esposa? Qual foi a última vez que vocês juntos jejuaram e clamaram a Deus para abrir as portas daquilo que vocês têm planejado? Qual foi a última vez que eu, Eanes, fiz isso? É algo que eu tenho que me perguntar sempre. É uma pergunta que tem que ser feita para mim todos os dias, diante do meu espelho. Quando eu levanto, vou lavar meus olhos, eu tenho problema de visão, eu tenho que lavar o olho com os negócios lá todo dia. Eu tenho que olhar e me fazer essa pergunta, não posso esquecer. Onde é que eu estou me desviando dos meus princípios acerca da riqueza, acerca do patrimônio, acerca da acumulação de bens? O nosso extrato bancário, ele revela muito daquilo que nós somos. É incrível, mas se você analisar o extrato do seu cartão de crédito, o extrato da sua conta corrente, você vai saber muito acerca do que você é. Vai perceber, se você mostrar isso para as outras pessoas, elas vão conseguir ver um pouquinho da sua personalidade, com o que você gasta. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, o evangelista fala, reprisando as palavras de Jesus: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde é que nós temos posto o nosso coração? Onde é que o nosso coração tem sido posto? Na compra de bens materiais? O nosso gasto deve ser voltado para aquilo que nós priorizamos, que nós temos como objetivo de vida, não naquilo que vai ser bonito para os outros. Nesse aspecto, nós vemos Jó priorizando investir seus recursos em sua família. É dinheiro construindo vidas, é dinheiro trabalhando para melhorar a condição de vida de pessoas. Um escritor cristão canadense chamado John Blanchard, ele fala algo muito interessante. Poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa
do que a maneira como ela usa o seu dinheiro. Então a sua espiritualidade, ela é comprovada pela forma como você utiliza seu dinheiro. E o que está acima? O dinheiro em si ou a sua espiritualidade? O que é mais importante? Uma coisa ou outra. A gente tem que fazer essa escolha todos os dias, sem esquecer de nenhum desses princípios. Dinheiro é importante, sim. Você não pode se apegar a ele. Você não deve esquecer que ele vem de Deus. Você não pode esquecer que para ele chegar até você, Deus vai usar as suas próprias mãos no trabalho. Você tem que ser fiel aos seus princípios. Você tem que se preparar para as crises. E você não pode esquecer jamais de Deus. Se você levar a Deus para todas as áreas da sua vida, Ele vai lhe dirigir com sabedoria, com entendimento, e você vai ser um homem e uma mulher de Deus prósperos. Jó, ele trabalhava, e ele tinha como objetivo trazer conforto à sua família, dar apoio material, mas ele nunca esqueceu que ele precisava trazer apoio espiritual para os seus filhos. Talvez você não queira mais do que isso. Provavelmente você, como eu, não queira mais do que isso. Apenas trazer apoio material para a sua família, para os seus, ter tempo para dedicar aos seus filhos, gozar dos prazeres do que o dinheiro que o Senhor lhe deu pode lhe proporcionar, dentro de uma visão bíblica e cristã. Talvez você não queira mais do que isso, eu também não quero mais do que isso. Mas você precisa lembrar-se que o dinheiro não tem um fim em si mesmo, e que você é apenas um mordomo de Deus na administração do seu próprio patrimônio. Você precisa ser liberal. Você precisa ter em mente que o Senhor é o seu bem mais precioso. Vamos orar? Eu queria orar basicamente por 4 pedidos, por 4 áreas, para que o Senhor possibilite os meus irmãos, aqueles que precisam de um emprego, possibilite a eles um emprego, para que possam prover e dar provisão às suas famílias. Eu queria orar para que o Senhor oriente, lhe dê sabedoria e lhe oriente na escolha de suas prioridades. Eu queria orar e clamar a Deus para que Ele traga sucesso àqueles planos e àqueles sonhos que Ele mesmo propôs e Ele mesmo pôs em seu coração. Mas eu queria orar em especial para que a semelhança do que Ele fez com Jó, nesse dia, nessa noite, Ele pudesse mudar a sua sorte. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, eu sou grato a Ti, Senhor, porque Tu estás conosco. Aliás, Senhor, Tu sempre estás conosco. E nós somos felizes, não porque nós temos condições financeiras a mais do que nenhuma outra pessoa. Nós somos felizes porque nós conseguimos ser gratos a Ti, porque Tu nos mantens, porque Tu, Senhor, consegue fazer com que as nossas mãos sejam hábeis para trabalhar. Senhor, nós somos felizes porque Tu estás ao nosso lado em todo momento, nas dificuldades e nas alegrias. Quando nós estamos pedindo, Senhor, a nossa provisão diária, Tu estás conosco, nos direcionando naquilo, Senhor, que é melhor para nós. Senhor, meu Deus, eu quero Te clamar agora pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Eu quero Te clamar agora, Senhor, pelas famílias aqui representadas, por cada pai, por cada mãe, por cada jovem, Senhor. Eu quero Te pedir pela vida de todos eles, que Tu lhes abra portas de empregos. Deus, nós sabemos que o mundo está difícil, que a crise financeira é grave, que o mercado de trabalho não está bom, Senhor. Mas o que é isso para Ti? Basta uma palavra Tua, basta um mover Teu, basta que Tu te proponhas a fazer, Deus. E é na expectativa do Teu agir que nós clamamos agora, Senhor.
sabedores de que Tu podes fazer, Tu podes realizar todas as coisas, não há nada difícil para Ti. Ó Deus, eu tenho filhos e eu sei que muitos dos meus irmãos aqui também os têm e os possuem, Senhor, e eles estão na iminência de ingressar no mercado de trabalho. Conduza cada um destes jovens, Senhor, a emprego, Senhor. Conduza cada um destes jovens a serem bons profissionais, a serem bons trabalhadores, a serem bons planejadores. Conduza, Senhor, esses jovens a serem homens e mulheres que não negligenciem as riquezas, mas que também não fixem o seu coração nos bens materiais. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que Tu guies cada um de nós nas escolhas de nossas prioridades de vida, que Tu guies cada um de nós nos mostrando o que é melhor para nós, Senhor, porque a vontade boa, perfeita e agradável é a Tua, não é a nossa, Senhor. Por isso, ser com cada um de nós. Eu te peço agora, Senhor, que Tu traga sucesso aos nossos planos, que Tu possa, Senhor, fazer operar o mundo girar, Senhor, e conspirar em favor das realizações dos Teus filhos, e que os sonhos se realizem, Senhor, conforme Tu queres que se realizem. Por fim, Senhor, para aqueles que estão em dificuldade, para aqueles que estão sofrendo com falta de dinheiro, para aqueles que estão sofrendo, Senhor, com problemas na sua família, para aqueles que não têm, Senhor, possibilidades, eu quero Te pedir que Tu mudes a sorte, que Tu alteres a sorte, Senhor, que Tu mudes, Senhor, a direção das vidas, Senhor, que Tu faça, Senhor, o que Tu fizeste ao Teu filho, ao Teu servo Jó. Muitos podem dizer, Senhor, que isso aqui é um conto de fadas, muitos podem dizer, Senhor, que isso aqui é uma historinha, Senhor, mas essa é a Tua palavra, Senhor. Isso aqui aconteceu e Tu, Senhor, tiveste um papel predominantemente importante para que isso acontecesse, para que aquele homem pudesse, Senhor, ser redimido perante os seus amigos, perante os seus familiares, e pudesse ser abençoado financeiramente. Meu Deus e meu Pai, nós não queremos pedir a Ti riquezas, nós queremos pedir, Senhor, o suficiente para nós nos alegrarmos em Ti, em nome de Jesus.